ou transformadas em redutos de seres traiçoeiros e venenosos da sombra, que aparecem de quando em quando, edificações relaxadas, cujos inquilinos jamais se animam a remover o lixo desprezível e observam-se as moradias fantasiosas que ostentam fachada soberba com indisfarçável desorganização interior, tanto quanto as que encontram penhoradas por hipotecas de grande vulto, sendo justo acrescentar que são raras as residências completamente livres em constantes renovação para melhor. O aprendiz do Evangelho precisa, pois, refletir nas palavras de Simão Pedro, porque a lição de Jesus não deve ser tomada apenas como carícia embaladora, e sim por material de construção e reconstrução da reforma integral da casa íntima. Muitas vezes, é imprescindível que os alicerces de nosso santuário interior sejam abalados e renovados. Cristo não é somente uma figuração filosófica ou religiosa nos anteplanos do pensamento universal. É também o restaurador da casa espiritual dos homens. O cristão, sem reforma interna, dispõe apenas das plantas do serviço. O discípulo sincero, porém, é o trabalhador devotado, que atinge a luz do Senhor, não em benefício de Jesus, mas, em sobretudo, em favor de si mesmo. E que nós possamos, a cada dia, renovar a nossa casa, fazer aquela limpeza íntima e sermos melhor, primeiro para conosco e segundo para o nosso próximo. E agora eu passo a palavra a você, Gils, para a nossa oração diária. Mais uma vez, boa noite a todos. Já que o nosso episódio de hoje falou sobre a casa espírita, vamos fazer o Pão Nosso Espírita, de Franciscano Xavier de Emmanuel, pedir ao Pai que o amanhã seja melhor do que o de hoje. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima de nossos desejos, tanto na terra quanto nos ciclos espirituais. O pão nosso de mente e do corpo dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, como esquecimento de todo mal. Não permita que venhamos a cair sobre os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só ti brilha a luz, a eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja. Pai amado, recebe esta humilde prece, transformando em bálsamo e consolador para todos nós, encarnados, desencarnados, amigos e inimigos, para que possamos ter o Evangelho na noite de hoje com muita paz, muita perseverança e muita alegria no coração de todos nós. Que assim seja, eu passo a palavra a Francisco. Que assim seja. Muito obrigada, meu irmão. E assim, amado Mestre Jesus, mais uma vez, com nossas mentes, nossos corações voltados ao nosso Mestre maior, pedimos a permissão ao mentor da casa Bezerra de Menezes, a Maria Santíssima, e a toda essa grégua de luz que nos dá sustentação, para iniciarmos nosso Evangelho, passando a palavra ao nosso irmão Ivan. Seja bem-vindo, meu irmão.
Muito obrigado, minha irmã. Boa noite a todos, queridos irmãos e irmãs. Que o Mestre Jesus possa nos abençoar imensamente nesse momento, possa adentrar os nossos lares, transformando esse ambiente em ambiente de uma energia de muita caridade, humildade, humanidade, enfim, com muita saúde a todos. E que nossas preces também possam envolver a nossa irmã Alessandra Mendes Pacheco e nosso irmão Alexson Roberto Guerra Vale, também pessoas que nos pediram auxílio, né? Como disse Jesus, vinde a mim todos os que estáis, né, cansados. Então, quando as pessoas nos procuram em nome de Jesus, nós também precisamos acolhê-los, uma vez que acolhidos fomos em algum momento. Porque, afinal, o nosso evangelho, né, a principal diretriz do evangelho é que ele deve direcionar a nossa conduta. E ele é regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública, e o princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça, que é, finalmente, acima de tudo, roteiro infalível para a felicidade vindoura. Palavras de Kardec sobre o Evangelho. Então, meus irmãos, as nossas reflexões hoje, do nosso livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Vamos começar com a citação do Evangelho que está em Mateus. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois é deles o reino dos céus. E ele diz, Kardec diz que por pobres de espírito, Jesus não se refere aos homens desprovidos de inteligência, mas sim aos humildes. E ele diz ser para estes o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Claro que não, porque o orgulho é uma das marcas mais cruéis que um espírito pode carregar em si próprio. Então, nós vamos tratar sobre os mistérios ocultos aos sábios e aos presunçosos, que vai do item 7 ao item 10. Então, nós temos aqui novamente Mateus no capítulo 11. E no capítulo 11 aqui, eu vou puxar um pouco mais aqui para a gente ter uma contextualização melhor. Em verdade vos digo que entre os... Não, vou voltar um pouco mais aqui. Ele está falando sobre João Batista, né? Porque este é de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparar diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força tenta se apoderar dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Mas a quem assemelharei essa geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros. E dizem: tocamos-vos flauta e não dançastes, cantamos-vos lamentações e não chorastes. Porquanto veio João comendo, não comendo e nem bebendo, e dizem: tem o demônio. E veio o filho do homem comendo e bebendo, e dizem: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, e o não haverem se arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que teriam se arrependido em saco e em cinza. Porque por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, será abatida até o inferno, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que se operaram, ela teria permanecido até hoje. E eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse:
Graças a Deus te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. E esse último versículo é o que realmente consta aqui no nosso livro, no início, para a citação do Evangelho. Então, olha, Jesus, ele fala lá sobre João Batista, faz uma comparação, que João Batista dizia que João Batista tinha o demônio, porque João Batista não comia, não bebia, tinha lá as suas maneiras de agir. E ele, pelo contrário, que comia e bebia e convivia bem com as pessoas, era chamado, né, de beberrão, de demonia, de glutão, esse tipo de coisa. E ele fala do período em que ele passou em determinadas regiões pregando e ensinando. Mas, mesmo assim, as pessoas não foram capazes de compreender bem as suas mensagens. As chamadas cidades em que aconteceram grandes transformações, passaram por grande sofrimento, né? Ele diz, olha, essas cidades, se tivesse sido feito ali o que eu fiz nessas cidades, eles provavelmente não, eles teriam se transformado, não teriam passado por isso. Porque as pessoas, né, são muito orgulhosas, principalmente os mais poderosos, não só são orgulhosos e não aceitam a mensagem, não aceitavam a mensagem, como trabalhavam contra, né? Sempre tomando o partido do lado do poder, uma vez que se sentiam ameaçados pela liberdade que os ensinamentos de Jesus trazia. E, finalmente, ele diz que, poxa, como assim, como um desabafo, né? Graças te dou, Senhor, por ter guardado essas coisas dos sábios e ter revelado aos pequeninos, como ele diz, aos simples e aos pequeninos. Porque, realmente, as pessoas mais necessitadas, como elas estão carentes, elas compreendem melhor essa mensagem de amor. E essa mensagem que, na realidade, traz um consolo. Porque Jesus não simplesmente chegava, como a gente lembra sempre, e curava as pessoas. Ele fala aqui, curou tantas pessoas nessas cidades. Mas ele também deixava ali uma mensagem para as pessoas. Tanto é que, de vez em quando, ele dizia, olha, vá agora e não erre, para que, né, não peque, para que algo pior não lhe aconteça. Porque ele deixava informado para as pessoas a questão da lei de causa e efeito. E a pessoa estava ali passando por um sofrimento, se referia a um ajuste devido às suas falhas nas vidas passadas, promovidas, então, a causa eram os erros e o sofrimento era o efeito desses erros. E que, portanto, agora, estando conscientes do que causava o mal e do que causava o sofrimento, evitassem, dali para frente, de cometer os seus erros, ou seja, os seus pecados. Então, Kardec vem esclarecendo que Jesus renda graças a Deus por ele ter revelado essas coisas aos simples e aos pequeninos, que são os pobres de espírito, ocultando-a dos sábios e dos presunçosos, mais capazes, aparentemente, de compreendê-la. É preciso entender que os humildes são aqueles que se rendem diante da vontade de Deus e não se consideram superiores a ninguém. Os orgulhosos, envaidecidos de seu saber mundano, são aqueles que se julgam donos da verdade, porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não o rejeitam. E é por isso que Deus deixa para eles a procura dos segredos da terra e revela os segredos dos céus aos humildes, aos que se curvam diante das suas obras. O mesmo acontece hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Alguns incrédulos se admiram de que os espíritos se esforcem tão pouco para convencê-los. Os espíritos procuram primeiro aqueles que buscam o conhecimento com humildade e boa vontade. Eles não procuram os que acreditam possuir toda a verdade, pois eles pensam que Deus deveria primeiro provar-lhes que existe, para depois o aceitarem. Imaginam também que Deus ficaria muito contente por recebê-los. Aí o próprio Jesus disse, eu vim para os doentes, né? Para os pecadores, segundo consta lá em Marcos 2:17. Então, ele vinha realmente à procura daqueles mais desalentados
que estavam passíveis da compreensão. A gente vê que onde as pessoas não tinham capacidade de compreender, onde rejeitavam com muita energia os ensinamentos de Jesus, ele ali não ia e não mandava, inclusive, os seus discípulos. Porque a gente vê que quando ele manda que as pessoas, que os seus discípulos fossem para as cidades para fazer a pregação, levando a boa nova do evangelho, né? Ele diz, não vão aos samaritanos. Por quê? Será que os samaritanos não mereciam? Na realidade, é porque os samaritanos já tinham uma briga política religiosa com os outros judeus. E, portanto, se eles fossem para lá, certamente seriam mal recebidos. O nosso querido Paulo de Tarso, né, um homem de um conhecimento muito grande, né, um homem muito culto, quando ele realmente se transforma, né, no primeiro cristão, digamos assim, ele sai pregando para todo canto, ele fica assim, ele sempre imagina, a gente vê lá no livro Paulo e Estevão, ele sempre imaginando que quando ele chegasse na Grécia, que era o berço dos homens sábios, né? Poxa, quando essa mensagem chegar na Grécia, vai ser uma coisa espetacular. E ele se esforça muito, e finalmente ele é atendido de acordo com o que ele queria. Um ambiente cheio dessas pessoas orgulhosas, etc. e tal, que quando ele começa a falar do reino dos céus, ele diz, olha, desse assunto a gente conversa outro dia. E ele ficou extremamente triste por não ter conseguido levar a sua mensagem. Então, toda vez que alguém imagina que vai tirar alguma vantagem em cima do evangelho, esse fato se revela e faz com que a pessoa reconheça que o evangelho, a mensagem, ela é sempre maior do que o mensageiro. O próprio Cristo assim fez. Sempre trabalhando com humildade, dizendo que tudo aquilo que ele dizia eram as ordens enviadas pelo Pai. E ele jamais se imaginou maior do que nada. Embora em alguns momentos ele diz, olha, tal coisas acontecem e eu sou a pessoa, eu sou o Messias que estava por vir. Num determinado momento, ele falando com os doutores do templo, ele deixa bem claro essa informação. E, pelo contrário, eles se revoltam, né? Isso que é anátema, que é blasfêmia. Muito bem. Então, como ele disse, eu vim para os fracos e os pecadores. O poder de Deus se manifesta tanto nas pequenas como nas grandes coisas. Ele não encobre a luz. Ao contrário, ele a espalha com abundância por toda parte. Cegos são aqueles que não a veem. Deus não quer abrir os olhos dos incrédulos à força, uma vez que eles sentem-se bem com os olhos fechados. A vez deles chegará. Mas antes, é preciso que sintam as angústias das trevas e atribuam a Deus, e não ao acaso, a mão que lhes fere o orgulho. Porque é dado, né? Cada um segundo as suas obras. Então, aquele que permanece orgulhoso não vai conseguir essa aproximação, essa transformação. Essa transformação ela vem de dentro. Embora o camarada possa ver as coisas com os seus olhos, sentir, mas nada de fora para dentro transforma. Só ele pode ver, mas só de dentro dele é que parte finalmente, quando ele tiver a compreensão. E essa era a mensagem do Cristo. Por isso ele era o mestre. Por isso ele é o mestre. Porque ele trazia a mensagem para que as pessoas refletissem e se transformassem. Ora, ele fez curas excepcionais. E um camarada que, além de estar, como é que a gente chama, meu Deus? Obsediado, ainda era cego e mudo. E Jesus cuida dele e ele sai vendo e falando na hora. O outro da mão seca, na hora a mão fica igual a outra. E assim por diante, ele trata de muitas pessoas, com muito tipo de doença, a pessoa se cura na hora. Por quê? Porque era para servir de exemplo para as pessoas. Quando ele diz, vocês também têm a capacidade de fazer isso, né? Vocês são deuses,
tem capacidade de fazer tanto quanto eu. Mas é preciso que a gente se transforme, tenha conhecimento do Evangelho, mas principalmente comece a viver o Evangelho. Por isso, o Espiritismo ele é consolador. Ele nos ensina de uma maneira a sermos tão conscientes dos nossos problemas que, no momento em que a gente compreende com profundidade, inclusive os males que nos afetam, a gente deixa de sofrer por esses males. Porque a gente traz conosco uma conformação e uma paz interior por compreender que aquilo faz parte do nosso aprendizado, que é a lição de casa necessária que o nosso Pai Celestial passou para que a gente aprenda exatamente com essa experiência a transformação, para a gente não chegar ao ponto de dizer, como ele diz aqui, que a vez dele chegará, mas antes é preciso que sintam as angústias das trevas e atribuam a Deus e não ao acaso a mão que lhes fere orgulho. Aqui ainda o ensinamento ainda aqui ainda é passado assim como que uma coisa de uma cobrança muito forte, que parece quase que vingativa, né? E sentir a mão de Deus lhe ferindo o orgulho. Na realidade, quem fere o nosso orgulho é a nossa própria ignorância. É a nossa própria falta de conhecimento de continuar lutando contra a lei da harmonia, que é a lei que rege o universo. Toda vez que a gente fere a lei da harmonia, essa lei retorna contra nós como a lei de causa e efeito. Então, para vencer a incredulidade, Deus emprega os meios que julga conveniente conforme os indivíduos. Não cabe ao incrédulo determinar a Deus o que deve ser feito e nem lhe dizer: se quiser me convencer, é preciso escolher essa ou aquela maneira, no momento mais adequado e de acordo com as minhas conveniências. Muita gente faz exatamente esse tipo de comportamento. Acredita que Deus tem a obrigação de se apresentar e fazer uma transformação, um sinal que seja capaz de fazê-lo se mudar. Quando Jesus está no templo, discutindo numa certa oportunidade, conversando com o pessoal lá, e os escribas dizem assim, então, faça para nós um sinal, né? Ou seja, queriam que Jesus fizesse ali uma coisa magnífica para eles se transformarem, e ele diz assim, ele cita que ele pediu um sinal, vocês querem um sinal como o sinal de Jonas, né? Mas eu sou maior do que Jonas, e eu vou passar 3 dias no seio da terra e retornar, falando que ele ia retornar no 3º dia após a sua crucificação. Na mesma situação, ele fala, a rainha não lembro de onde que ele fala, a rainha do centro, veio até Salomão, se deslocou até Salomão para buscar o conselho e o conhecimento. Eu sou maior do que Salomão, ou seja, eu estou aqui, eu trago conhecimento, eu disponho ele à mão de vocês, mas vocês não querem. Mas vocês não aceitam. Tipo, o que acontece com aquela passagem do rico e o Lázaro. Quando Abraão diz lá para o rico, olha, ele pede para o Lázaro falar com os irmãos dele, né? Não, vai lá, porque se Lázaro está morto, quando eles virem o morto falando, eles vão acreditar. E o Abraão diz para ele, eles têm lá a lei e os profetas, ou seja, aviso ele já tem, o conhecimento ele já tem, mas não querem se transformar. E se fizerem, embora os mortos falem, eles não vão acreditar. Os mortos falam pelo Espiritismo e as pessoas não querem acreditar. Assim como disseram que Jesus operava pelo demônio, né? Também acreditam que nós operamos pelo demônio. É porque não quer mesmo. Não tem interesse de mudança. Quer viver dentro da sua bolha, com uma coisa confortável, porque, nossa, se de repente a ficha cair para mim, quantos erros que eu tenho, eu vou sofrer para caramba de arrependimento. Então, não vou, não. Eu prefiro dizer que não existe. Mas, infelizmente, não tem como. A nossa morte física, né, o nosso desencarne, ele é a coisa mais certa. No momento em que a gente nasce, a única certeza que nós temos na vida é que nós vamos morrer.
A gente pode fazer um monte de coisa na vida, há várias opções, mas fugir da morte nós não temos essa opção. Falando morte aqui, o desencarne. E muitas vezes a pessoa diz, não, vou me preparar para a hora da minha morte. E ele se preparar para a hora da morte, não, porque ela vem. Vem de maneira suave, vem de maneira violenta, vem de maneira alegre, vem de maneira trazendo sofrimento. Mas o problema não é esse momento, o problema é o depois. A morte é um segundo. Desconectou, pronto, acabou, passou. Agora, a consequência após esse momento é que nós temos que nos preparar. Jesus veio e alertou sobre todos os problemas e deixou ao lado de cada informação de problema, deixou uma receitinha para a gente cuidar desse problema. E é tão simples. É a coisa mais fácil que tem. Porque se dissesse assim, olha, para você ir para o reino dos céus, você vai ter que ganhar uma maratona. E muita gente não vai ter condições. E os que não têm o corpo, né, um corpo favorável a desenvolver uma maratona. Não, então é nadar, então é mergulhar, então é fazer não sei o quê. Não. Porque todos nós temos diferenças físicas. Todos nós temos diferença de conhecimento, né? Não de intelecto, porque todos nós somos inteligentes. Nós temos ou não temos informações guardadas. A gente não quer guardar informação, então, não, você é burro, você não tem... Não, todos nós temos a mesma capacidade, a não ser que tenha vindo realmente com um problema físico. Mas aí que está. Todos nós temos a capacidade de compreender, ou pouco, ou muito. Mas o que já é suficiente. Porque Jesus disse assim, olha, mas se a tua fé ainda for do tamanho de um grão de mostarda, é suficiente. Se ela for verdadeira, ela é suficiente. Quando ele pergunta lá para o camarada, lá, como é que você entende Deus? Que tem que ser de toda a tua força, de todo o teu conhecimento. É dentro da sua capacidade. Então, o camarada que tem muito dinheiro, a mesma capacidade de fé do que não tem nada. O camarada, pela diferença da cor da pele, também não significa nada. O camarada não ter uma mão, não ter um pé, não poder andar, também não significa nada em relação à fé. Até porque esse problema aí, né, um problema físico, ele é momentâneo. Ele é momentâneo. Num determinado momento lá na frente, quando a gente retornar à parte espiritual, lá não tem coxa nem, né? Desde que você tenha feito durante a sua existência aqui, tenha tido um comportamento compatível, minimamente com o que determina o Evangelho, já é suficiente para você chegar no plano espiritual e ter bastante conforto, ser acolhido por aqueles imensas legiões de irmãos que trabalham, né, no acolhimento. A gente vai voltar para lá, já sabendo alguma coisa, não vamos ficar tão desesperados como a gente vê os nossos irmãos nas nossas reuniões de socorro. Né? O irmão morre, desencarna. Com licença. O irmão desencarna e fica como um louco no plano espiritual. E no momento em que ele, então, chega pela primeira vez na casa espírita, ele, nossa, mas eu não esperava. Alguns disse, nunca me disseram. Outros dizem assim, realmente, reconheço que eu nunca procurei saber. Mas é sempre aquela surpresa, a maioria das vezes até desagradável. Daqueles que também se arrependem. Eu estava no auge da fama, eu estava no auge da juventude, eu estava no auge do poder, do dinheiro. Né? No momento em que eu... Mas até Jesus preveniu isso quando ele fala lá no Evangelho, daquele camarada lá que teve, né, uma colheita muito grande e disse, já sei o que eu vou fazer, vou construir novos celeiros, vou parar tudo, e daqui para frente vou mandar minha alma descansar. É como muitos de nós pensam em ganhar na loteria e dizem, a partir do dia que eu ganhar na loteria, não vou ajudar ninguém, vou botar tudo no banco, vou viver do dinheiro da poupança. 8 anos assim, se Deus me ajudar, que eu ganhar na loteria, aí eu vou... Aí sim, ele quer fazer um trato com Deus, né? Eu quero ganhar na loteria, aí eu vou fazer caridade. A gente não precisa. A gente lembra
de Jesus falando da viúva das 2 moedinhas. Ela deu o que tinha, deu muito mais do que o que tinha muito. Então, da mesma maneira, a gente vai vivendo, tentando viver o melhor possível no nosso relacionamento com o nosso semelhante. Quando ele diz, ó, Deus emprega os meios que julga conveniente conforme os indivíduos para a sua transformação, né? É dado a cada um segundo as suas obras. Aquele que não tem fé, não obra pela fé, não vai ter o socorro espiritual que deseja. A gente lembra muito bem de André Luiz, né? Um homem de igreja, de família, bem situado na sociedade, ateu. E a igreja, porque a família tinha que ir, era uma imposição da sociedade. No entanto, chega no plano espiritual e diz, tá, se não tem fé, não existe Deus, onde é que está o socorro? Tinha algum anjo lá para ajudar ele? Tinha. Ele estava ali o tempo todo ameaçado de agressão, e mesmo sendo agredido, pelo menos verbalmente, né, pelos outros espíritos que estavam ali naquela condição também. Então, é dado a cada um segundo as suas obras e o ambiente de acordo com eles aqui, que julga conveniente conforme o indivíduo. Conforme o indivíduo André Luiz, a situação dele era aquela. E só há o socorro, só há o auxílio no momento em que ele faz um movimento pela mudança. Eu nunca acreditei em Deus, mas estou sofrendo tanto. Se existe Deus, então eu gostaria que ele me ajudasse, ou eu quero que ele me ajude. E nesse momento começa, por quê? Porque ele busca. Como é que tem lá no Evangelho? Bata na porta e ela vai se abrir, buscar e achareis, não é isso? Foi isso que ele fez. Então, todos nós temos a mesma condição de, em qualquer momento, Senhor, me ajude. Né? Não vai deixar, não vai fazer como o anjo Tobias, né? O anjo do Tobias, que o anjo de Tobias viajou com ele e resolveu as paradas para ele durante quase toda a viagem, sem ele saber que era um anjo que estava caminhando junto dele. Mas vem a inspiração para a gente. Vem a inspiração para a gente resolver os nossos problemas, para buscar quem possa nos auxiliar mais diretamente. Então, os incrédulos não devem se espantar se Deus e os espíritos, que são os executores da sua ordem, que não se submetem às suas exigências. Perguntem o que fariam se o mais simples de seus servidores lhe quisesse fazer imposições. Deus estabelece suas condições e não se sujeita às que lhe são impostas pelos incrédulos. Ele ouve com bondade aqueles que o procuram com humildade e não aqueles que acreditam mais do que ele, que acreditam ser mais do que ele. Deus não poderia mostrar aos incrédulos mais endurecidos fatos sobrenaturais diante dos quais se convenceriam? Sem dúvida que poderia, mas nesse caso, onde estaria o método, o mérito dos incrédulos para que isso serviria? Não vemos todos os dias pessoas que recusam evidências e até mesmo dizem, se eu visse, não acreditaria, pois sei que é impossível? É o que a gente falei agora há pouco a respeito do espiritismo. Eu soube que fulano foi lá, se tratou, ficou muito bem. Mas eu não vou não, é coisa do diabo. E assim vai. Então, se elas se recusam a reconhecer a verdade, é porque seu espírito ainda não está suficientemente maduro para conhecê-la, para compreendê-la. De toda, como é que fala? De toda a tua força, de todo o teu conhecimento. Então, muita gente, realmente, está um pouco mais atrasada nessa caminhada espiritualista ou espiritual. Então, ele não está pronto ainda. A gente fala assim, não quer. Deus compreende e não força a ninguém. Não força. A própria pessoa é que termina se envolvendo em situações cada vez piores, indo na lei de causa e efeito. A gente vê na própria obra de André Luiz, tem muitas pessoas que são... A gente vê ali tratando do seu desencarne, eu não lembro se é nos Mensageiros, que são pessoas assim... Tem um camarada lá que ele nem é uma pessoa de fé. Eu não lembro mais agora exatamente. Ele nem é uma pessoa de fé,
assim, de ter uma fé de uma religião, essa ou aquela. Você acredita em Deus? Acredita. Mas ele tem uma outra coisa, ele tem uma atitude de gente boa. Ele auxilia as pessoas, ele é bom para a família. E por isso ele é auxiliado na hora do seu desencarne. A equipe espiritual está, desde muito tempo, vem acolhendo ele já e cuidando ele está num problema de saúde já para desencarnar. E eles vêm acolhendo e tratando ele para recebê-lo com carinho, porque ele é merecedor. Quando Jesus diz, quando você vai orar, você vai para a esquina, ele até dá um exemplo, né, do camarada que vai na esquina e fica balançando as mãos e gritando alto. Quem se justifica mais perante a Deus? Aquele outro. Quando você vai fazer o bem, você não vai ostentar. Quando você vai dar a esmola, né, você não vai ostentar, não precisa. Eu tenho uma ONG que eu faço isso, que eu faço aquilo. Acabou aí todo o seu merecimento. Porque se o camarada quer botar uma bandeira, o que está fazendo, aí está o reconhecimento. Ele está buscando reconhecimento junto à condição do orgulho. Como faz daquele camarada lá citado no Evangelho. Meu Deus, obrigado que eu não sou que nem esse daqui, e fala mal do outro irmão que está ali do lado dele. Os dois estão, acho que, no templo, se justificando ali, agradecendo, orando, alguma coisa desse tipo. Então, o que vale a pena para todos nós, o que é recomendável, é que nós tenhamos um comportamento humilde como os pobres de espírito, porque aí estaremos mais facilmente compreendendo a mensagem de Jesus, que é toda em cima dessa transformação de todos nós, da questão do orgulho e do egoísmo. Muita paz e luz a todos, e Jesus nos abençoe imensamente, meus irmãos. Então, nós estamos concluindo o nosso Evangelho no Lar de hoje, agradecendo a Deus pelo dom da vida, pelas bênçãos recebidas no dia a dia, mesmo quando nós não nos damos conta, por estarmos atarefados com as nossas atividades corriqueiras. E pedir que Ele possa nos envolver todos esses irmãos que foram citados na listagem da leitura da irmã no início. Todos os irmãos também que a gente possa ter em mente agora, que necessitam de alguma maneira do auxílio, da inspiração, do socorro. Todos os nossos irmãos em humanidade nos dois planos da vida. E Deus, em sua infinita bondade e seu amor também infinito, possa auxiliar a todos, para que todos possam compreender melhor, né, a posição de cada um perante o Deus Criador de todas as coisas. E os nossos irmãos encarnados, os dirigentes dos países, possam trabalhar mais a favor das pessoas e no combate às guerras e às distensões sociais. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os espaços da criação. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, à medida que formos também capazes de perdoar aqueles que nos têm ofendido. Não nos permita cair em tentação, livra-nos de todo mal, porque vosso é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Graças a Deus. Muita paz. Muita paz a todos. Para a nossa irmã, para dar por encerrada a nossa reunião. Muita paz a todos. Boa noite a todos. Até amanhã, se Deus quiser. E assim, Boa noite. pedimos a Boa proteção noite, fiquem todos com Deus. irmão de luz, aos nossos mentores espirituais, Bezerra de Menezes, para dar por encerrada a nossa oração no dia de hoje. Uma boa noite e até amanhã. Um abraço para Boa noite.